Eu matei o amor que tínhamos com as minhas próprias mãos, mas ela já o tinha envenenado antes. O dia em que aceitei o casamento aberto foi o mesmo em que enterrei a confiança que construímos em 20 anos de promessas sussurradas à beira do Tejo. E agora, olhando para o divórcio como uma lâmina afiada, pergunto-me, quem traiu quem primeiro, eu ao partir ou ela ao me forçar a isso? O sol de Lisboa entrava pela janela do nosso apartamento no Chiado, filtrado pelas cortinas de linho que eu mesmo havia pendurado anos atrás, quando ainda acreditava que o nosso lar era um santuário inabalável. Era uma manhã de sábado, daquelas em que o ar cheirava a pastéis de nata frescos da confeitaria ali perto e o burburinho da cidade subia como uma sinfonia distante. Eu, Miguel, com 45 anos e uma rotina de professor de História na Universidade Nova, sentava-me à mesa da cozinha, folheando o jornal público enquanto o café fumegava na minha caneca favorita, aquela com a frase "História é o que os vencedores escrevem", um presente irónico da minha mulher, Sofia. Ela entrou na cozinha descalça, os cabelos castanhos soltos caindo em ondas sobre os ombros, vestindo apenas uma camisola velha minha que lhe chegava aos joelhos. Aos 42, Sofia ainda tinha aquela beleza que virava cabeças nas ruas de Alfama, uma mistura de graça mediterrânea e determinação feroz, herdada da mãe alentejana. Mas naquele dia, os seus olhos castanhos carregavam uma sombra que eu não conseguia decifrar, como se o peso de algo não dito a estivesse corroendo por dentro. "Miguel, precisamos falar", disse ela, sentando-se à minha frente e pegando na minha mão. A sua voz era baixa, quase um sussurro, mas firme como o granito das calçadas lisboetas. Eu ergui o olhar do jornal, sentindo um aperto no peito que não era fome nem cansaço. 20 anos de casamento me ensinaram a ler os silêncios dela melhor do que as palavras. "O que foi, amor? Pareces preocupada." Ela hesitou, mordendo o lábio inferior, um gesto que eu conhecia desde os nossos dias de namoro na Faculdade de Letras. "É sobre nós. Sobre o nosso casamento. Sinto que estamos presos numa rotina. Eu amo-te, Miguel, mas preciso de mais. De espaço. De liberdade." As palavras pairaram no ar como fumo de um cigarro aceso, densas e sufocantes. Liberdade. Em 20 anos, tínhamos construído uma vida juntos, a casa no Chiado, comprada com o suor das minhas aulas extras e dos livros que ela ilustrava para editoras independentes, as viagens de verão pelo Alentejo, onde corríamos nus pelas praias desertas de Odeceios, os jantares com amigos no Bairro Alto, rindo até altas horas sobre política e os escândalos dos vizinhos. Liberdade. Eu pensei que já a tivéssemos, na forma como ela pintava até de madrugada enquanto eu preparava o pequeno almoço, ou como a deixava voar para workshops em Porto sem ciúmes. "Espaço para quê, Sofia?" perguntei, tentando manter a voz neutra, mas sentindo o estômago revirar como se tivesse bebido vinho azedo. Ela respirou fundo, os dedos entrelaçando-se nos meus com uma urgência que me desconcertou. "Um casamento aberto. Já leste sobre isso? Casais que se amam, mas que permitem que cada um explore outras relações, sem mentiras, sem segredos. Seria honesto. Seria libertador." O mundo parou. O som distante de um elétrico subindo a colina pareceu amplificar-se, e quando no meu crânio como um martelo. Casamento aberto. Em Portugal, onde os casamentos ainda se selam com missas católicas e olhares reprovadores da família, onde os tabus sobre infidelidade são sussurrados nas confissões de Fátima. Eu ri, um riso curto e seco, achando que era uma piada, uma daquelas provocações dela para me tirar da letargia matinal. "Estás a brincar, não estás?" disse, soltando a mão dela devagar. O rosto dela endureceu, os olhos faiscando com uma mistura de vulnerabilidade e desafio. "Não, Miguel. É sério. Eu sinto-me sufocada. Os nossos amigos em Cascais falam disso, casais modernos que mantêm o amor vivo assim. Por que ter medo?" Medo. A palavra acertou-me como uma bufetada. Eu, que havia ensinado gerações de estudantes sobre a Inquisição e as ditaduras que esmagavam liberdades, agora era acusado de medo por querer proteger o que tínhamos. Mas ali, àquela mesa, com o sol banhando as nossas faces, eu vi o abismo abrindo-se. Não era sobre liberdade, era sobre controlo. Sofia sempre fora a mais aventureira, a que arrastava-me para festas em Belém ou noites de fada em Alfama, mas ultimamente, eu notara as chamadas sussurradas no telemóvel, os olhares demorados para o barista da fábrica Coffee Roasters. "E se eu disser não?" perguntei, a voz rouca. Ela encolheu os ombros, um gesto que doeu mais do que um grito. "Então, talvez tenhas de refletir sobre o porquê de teres tanto medo de me perder." Naquela tarde, saí para caminhar pelo terreiro do Paço, o vento do Tejo chicoteando o meu rosto como se a cidade inteira soubesse do meu segredo. As gaivotas gritavam acima das arcadas, e eu sentia-me como um dos heróis trágicos das minhas aulas, Otelo, talvez, cego pela dúvida. Voltei para casa ao pôr do sol, o céu tingido de laranja como o vinho do Douro, e encontrei Sofia na varanda, fumando um cigarro,
hábito que ela havia largado há anos, mas que ressurgia nos momentos de tensão. Vamos tentar, disse eu, as palavras saindo como se fossem engolidas por um poço. Mas com regras. Honestidade total. Nada de mentiras. O sorriso dela iluminou-se, e por um momento, pensei que tínhamos salvado algo. Abraçámo-nos ali, com a cidade aos nossos pés, e eu ignorei o sussurro na minha mente: isto é o fim disfarçado de começo. Os dias seguintes foram um vórtice de discussões e pesquisas febris. Sofia devorava livros sobre poliamor, citando autores como Esther Perel enquanto preparava o jantar, bacalhau à Brás, o nosso prato de conforto. Eu, relutante, mergulhava em fóruns online, lendo testemunhos de casais que floresciam ou se desfaziam nessa liberdade. Em Portugal, o tema era ainda tabu, os jornais como o Expresso publicavam artigos cautelosos, e os meus colegas na universidade erguiam sobrancelhas quando eu mencionava casualmente em conversas de café. Definimos as regras numa noite chuvosa de outono, sentados no sofá com uma garrafa de vinho verde aberta. Regra 1. Comunicação aberta, tudo partilhado, sem omissões. Regra 2. Proteção mútua, testes regulares para ISTS, nada de riscos desnecessários. Regra 3. O nosso casamento em primeiro lugar, as aventuras secundárias, sem sentimentos profundos. Sofia riu da minha rigidez, chamando-me o professor metódico, mas eu via nos seus olhos uma fome que me aterrorizava. A primeira aventura dela veio depressa. 2 semanas depois, ela mencionou um colega de um workshop de ilustração em Sintra, um tipo chamado Rui, tatuado e com sotaque do Porto, que a convidara para um copo após a sessão. É só conversa, Miguel, disse ela, beijando-me antes de sair. Prometo. Voltei para casa tarde, após uma aula sobre a Revolução dos Cravos, e encontrei-a na cama, o telemóvel ao lado, o ecrã ainda iluminado com mensagens. Ela dormia profundamente, o rosto sereno como uma Madonna renascentista. Eu hesitei, mas a curiosidade, ou o veneno da dúvida, venceu. As mensagens eram curtas, inocentes: adorei o teu traço hoje, vamos repetir. Nada de alarmante. Mas algo no meu peito se partiu, como o som de uma onda quebrando na costa da Caparica. De manhã, ela contou-me tudo, com detalhes que eu não pedira: o beijo no carro, o toque hesitante nas mãos, o adeus com um até breve. Foi leve, Miguel. Como um sopro de ar fresco. Agora, a tua vez. Vai, experimenta. Eu recusei. Não por moralismo, mas porque o pensamento de tocar outra mulher me revirava o estômago. Prefiro esperar, menti, e ela aceitou, por hora. Mas os meses passaram, e o equilíbrio que imagináramos desfez-se como as névoas matinais de Lisboa. Sofia saía mais, regressava com um brilho nos olhos que não era para mim. As noites de amor nosso rareavam, substituídas por conversas sobre as experiências dela. Eu mergulhava no trabalho, corrigindo teses sobre o Estado Novo até altas horas, sentindo-me como um exilado na minha própria casa. Uma noite, em dezembro, com as luzes de Natal piscando na rua, ela chegou tarde, o perfume de outra pele colado à roupa. Foi com o Rui outra vez, confessou, sem remorsos. Desta vez, fomos para o quarto de hotel dele em Sintra. Foi intenso. Eu assenti, engolindo o fel na garganta. E como te sentes? Viva! Obrigada por me dares isso, Miguel. Viva! A palavra ecoou na minha mente como um verdito. Eu sentia-me morto por dentro, mas sorri, porque o amor, eu pensava, era isso, sacrificar-se pelo outro. Mal sabia que o sacrifício se tornaria uma armadilha. O inverno em Lisboa é traiçoeiro, com chuvas que caem como lágrimas não choradas e ventos que uivam pelas ruelas estreitas do bairro alto como fantasmas de amores perdidos. Eu acordava cedo, antes de o sol se atrever a espreitar sobre o castelo de São Jorge, e preparava o pequeno almoço, torradas com manteiga de alentejo, sumo de laranja fresca do mercado da Ribeira. Sofia dormia ainda, enroscada nos lençóis, o telemóvel carregando na mesa de cabeceira como um vigia silencioso. Naqueles dias, eu comecei a notar as fissuras, as mensagens que ela apagava rapidamente quando eu entrava no quarto, os planos mudados em cima da hora: o Rui quer ir ao fado esta noite, posso. Eu assentia, sempre, porque as regras que havíamos definido pareciam correntes que eu mesmo forjara. Honestidade total, dissera eu. Mas a honestidade dela era uma faca de 2 gumes, contava-me os detalhes, o jeito como ele a beijava no pescoço, as risadas partilhadas sobre a arte contemporânea, como se fossem anedotas de um jantar com amigos. E eu? Eu ouvia, o coração batendo como um tambor de guerra, imaginando cenas que me dilaceravam. Uma tarde, após uma aula particularmente árdua sobre a ditadura salazarista, ironia cruel, ensinar sobre a opressão enquanto vivia uma, decidi confrontá-la. Estávamos no nosso café favorito, o Fábrica, com as suas paredes grafitadas e o aroma de expresso forte.
Sofia, isto está a magoar-me. Mais do que esperava. Ela parou de mexer o açúcar no café, os olhos fixos nos meus com uma intensidade que me recordava os primeiros dias, quando nos encontramos numa exposição no MAD. Magoador. Miguel, disseste que querias honestidade. Eu estou a ser honesta. Não é traição se é consensual. Consensual. A palavra soava como um decreto legal, frio e impessoal, como os papéis que eu via nos arquivos da Torre do Tombo. Mas é desigual. Tu exploras, eu fico aqui, a reconstruir as peças que partes. Ela inclinou a cabeça, um sorriso triste curvando os lábios. Então, vai tu também. Encontra alguém. Uma colega da universidade, talvez aquela assistente loira que te olha nos corredores. O ciúme na voz dela era palpável, mas mascarado de encorajamento. Rime, amargamente. Não quero. Quero-te a ti, Sofia. Só a ti. Isso é possessivo, Miguel. Arcaico. Estamos em 2025, não na Idade Média. Arcaico. A acusação doía porque ecoava as críticas que eu recebia dos alunos mais radicais, o professor conservador, preso ao passado. Mas o que ela não via, ou não queria ver, era que o meu arcaísmo era amor, puro e teimoso, enraizado nas promessas que fizéramos na igreja de São Vicente de Fora, perante Deus e família. As regras evoluíram, ou melhor, ela impôs novas. Uma noite, após um jantar com vinho tinto de Dão que nos deixou quentes e vulneráveis, ela sentou-se na cama e disse: precisamos de limites claros para ti, também. Se eu posso ver o Rui, tu podes ver outras, mas com condições. Nada de dormidas fora, regressa a casa todas as noites. E conta-me tudo, como eu faço. Limites para mim? Perguntei, sentindo o vinho azedar no estômago. E para ti? Eu sou mais flexível. O Rui vive longe, em Porto, às vezes, fico lá. Mas tu? Tu és o pilar da casa, Miguel. Mantém-te estável. Estável. Como um móvel, pensei, não como um homem. As regras dela eram assim, ela voava livre como uma gaivota sobre o Tejo, eu era ancorado como o cais das colunas. Concordei, porque discutir significaria admitir derrota, e eu ainda acreditava que o amor nos remirmogia. Comecei a sair mais, não por desejo, mas por obrigação. Fui a um bar em Cais do Sodré, o Music Box, onde a música eletrónica pulsava como um coração acelerado. Conheci uma mulher chamada Ana, uma turista de Madrid, com olhos verdes e riso fácil. Dançámos, bebemos gin tónica, e quando ela me beijou no canto escuro, senti um vazio que me sufocava. Regressei a casa às 2 da manhã, o sabor dela na boca como cinzas. Conta-me, disse Sofia, acordada, os olhos brilhando no escuro. Contei, em monossílabos, sentindo-me um traidor de mim mesmo. Ela ouviu, depois virou-se de costas. Foi bom? Não sei, respondi honestamente. No dia seguinte, ela saiu para Porto, para um workshop de fim de semana com o Rui. Deixou-me uma nota na cozinha: amo-te. Seja livre. Livre. Eu passei o fim de semana a corrigir exames, o apartamento enquanto com o silêncio dela, e pela primeira vez, odiei a cidade que amava, as suas ruas labirínticas que pareciam espelhar o emaranhado dos meus pensamentos. Quando regressou, trazia um colar novo, prateado, com um pingente em forma de chave. Presente do Rui, disse casualmente, enquanto desfazia a mala. Dentro, vi roupas amarrotadas, um frasco de perfume masculino. O cheiro invadiu o quarto como um intruso. Gostas? Perguntei, tocando o colar. Sim. Simboliza abertura, não achas? Abriu-se a porta para algo que eu não podia fechar. Naquela noite, fizemos amor pela primeira vez em meses, mas foi mecânico, como um ritual vazio. Senti o corpo dela responder, mas os seus olhos vagavam para o teto, como se procurasse uma saída. Os meses de primavera trouxeram uma falsa calmaria. Lisboa florescida, com jacarandás roxos forrando as avenidas, mas por dentro, eu apodrecia. Comecei a ter insónias, caminhando à noite pelo Rocio, observando os sem-abrigo enrolados em cobertores, questionando se a minha solidão não era pior que a deles. Sofia, alheia, planeava mais viagens, um festival de arte em Évora com o Rui, um retiro de escrita em Tavira. E se eu for contigo? Sugeri uma vez, num raro momento de intimidade. Ela riu. Seria estranho, Miguel. Deixa-me o meu espaço. Espaço. A palavra repetia-se como um mantra cruel. Eu comecei a registar tudo num caderno escondido no fundo da minha pasta de trabalho, datas das saídas dela, detalhes das conversas, os pedaços de mim que se desfaziam. Não era paranoia,
era sobrevivência, o instinto de um historiador a documentar a queda de um império. Uma noite de maio, chuvosa e pegajosa, ela chegou atrasada de uma reunião de ilustração, em Belém. O carro parou na rua com um ronco familiar, e eu espreitei pela janela. O Rui, alto e desgrenhado, beijou-a na boca antes de ela entrar. O beijo durou demasiado, as mãos dele nas ancas dela como se fossem donas. Entrei na cozinha quando ela chegou, o rosto corado. Boa noite. Excelente, respondeu, pendurando o casaco. O cheiro de sexo recente era inconfundível, misturado com o sal do Tejo. Ele trouxe-te a casa? Perguntei, casual. Sim. Trânsito horrível. Mentira. A primeira rachadura na honestidade. Eu não disse nada, mas o caderno ganhou uma página nova, rabiscada com fúria. Dias depois, ela impôs outra regra, durante um jantar no Time Out Market, rodeados pelo burburinho de turistas e locais devorando bifanas. Miguel, para equilibrar, tu não podes ver a Ana mais. Ela é demasiado disponível. Faz-me sentir insegura. Insegura? Ecoei, o garfo parando a meio do ar. Tu, que voas para Porto todos os fins de semana. É diferente. Eu controlo as minhas coisas. Tu precisas de limites para não te perderes. Controlo. A palavra final, o verdito de um tribunal onde ela era juíza e eu, réu. Sorri, engoli o vinho. Como quiseres. Naquela noite, deitado ao lado dela, ouvi a respiração ritmada do sono e pensei no meu avô, que contava histórias da guerra colonial, de como os homens se vingavam não com balas, mas com paciência. A semente da vingança plantou-se ali, no escuro, regada por lágrimas que eu não derramei. O verão chegou a Lisboa como um amante impetuoso, com céus azuis impiedosos e o ar carregado do cheiro ao mar e a sardinha assada nas festas de Santo António. Eu, no entanto, sentia-me como um náufrago na praia de Carcavelos, debatendo-me contra correntes que me puxavam para o fundo. O trabalho na universidade intensificou-se com o verão de verão, teses a defender e palestras sobre o Império Português perdido, mas as minhas mentes divagavam para o Império Doméstico que ruía. Sofia florescia. O colar de chave tornara-se permanente, balançando contra o decote das suas blusas leves enquanto ela saía para encontros criativos. O Rui instalara-se na nossa vida como um hóspede indesejado, fotos no Instagram dela de exposições em Porto, legendas vagas sobre inspirações partilhadas. Eu via, curtia, comentava com emojis neutros, porque as regras ditavam normalidade. Mas por dentro, o ressentimento crescia como era selvagem nas paredes do convento de São Francisco. Comecei a pesquisar discretamente, fóruns sobre casamentos abertos que falhavam, artigos no diário de notícias sobre divórcios em ascensão pós-pandemia, histórias de homens que, como eu, se sentiam usados. É comum, dizia um terapeuta online num vídeo. Um parceiro usa a abertura para explorar, o outro para testar limites. Mas o desequilíbrio leva à implosão. Implosão. A palavra encaixava. Eu marquei uma consulta com um psicólogo em Alcântara, um homem chamado Dr. Fernandes, com barba grisalha e olhos que pareciam ter visto demasiadas tragédias. No seu consultório minimalista, com vista para o estaleiro onde outrora se construíam caravelas, desabafei pela primeira vez. Sinto-me manipulado, doutor. Ela impõe regras que a beneficiem, e eu aceito porque amo-a ainda. Ele assentiu, rabiscando notas. Amor não é submissão, Miguel. É equilíbrio. Pergunta a si mesmo, o que ganha com isto? O que ganhava? Noites solitárias a beber cerveja Superboc no balcão de um tasco em Moraria, ouvindo fados que falavam de traições e saudades. Encontros casuais com Ana, agora proibidos, mas que eu imaginava como escape, beijos apressados em motéis de Oeiras, toques que não preenchiam o vazio. Em vez disso, eu caminhava, quilômetros pelas margens do Tejo, do cais do Sodré ao Belém, deixando que o rio levasse os meus pensamentos. Uma noite de julho, sufocante, Sofia anunciou uma viagem de 2 semanas para o Algarve com o Rui, um retiro de arte em Lagos, com outros ilustradores. Vens? Perguntou, quase por obrigação. Não posso. Tenho palestras, menti. Na verdade, preferia a solidão à visão dos dois juntos, rindo nas praias de areia dourada. Ela partiu na manhã seguinte, o carro alugado cheio de telas e tintas. Deixou-me um beijo na face, seco como o vento alísio. Cuida-te, amor. Usa o tempo para ti. Usei-o para mim, sim. Limpei a casa de ponta a ponta, lavando lençóis que ainda cheiravam a ele, apagando caches do browser dela cheios de pesquisas sobre poliamor Portugal. Encontrei e-mails antigos, de anos atrás, quando o nosso casamento era sólido, declarações de amor, planos de filhos que nunca tivemos. Lágrimas vieram então, quentes e salgadas,
enquanto eu me sentava no chão da sala, rodeado de memórias como fantasmas. Regressou bronzeada, revigorada, com histórias de pôres do sol em Sagres e noites de conversas profundas. O Rui é tão inspirador, disse, mostrando esboços novos, linhas fluídas que pareciam capturar uma paixão que eu não via há meses. Fico feliz por ti, respondi, e era meia verdade. A outra metade era ódio, um ódio novo, afiado como a lâmina de um canivete alentejano. As regras apertaram-se mais. Agora, ela exigia acesso total ao meu telemóvel, para confiança mútua, mas o dela permanecia um forte inexpugnável, protegido por password que mudava semanalmente. Privacidade é importante, justificava. Não quero que o Rui se sinta vigiado através de mim. Eu cedi, entregando o meu mundo digital nas mãos dela, enquanto o dela se fechava como uma ostra. O desequilíbrio era gritante, ela saía livre, eu era monitorizado como um adolescente. Uma discussão explodiu numa noite de agosto, após ela cancelar um jantar nosso por uma emergência criativa com ele. Isto não é casamento aberto, Sofia. É monopólio teu. Gritei, a voz ecoando pelas paredes caiadas. Ela enfrentou-me, os olhos flamejantes. E tu? Ficas aí, passivo, a queixar-te em vez de viveres. Se não aguentas, diz. Mas não me culpes pela tua inércia. Inércia. A acusação acertou no alvo. Eu era o homem estável, o provedor, o que pagava as contas enquanto ela voava. Mas naquela briga, vi o abismo, ela não me amava mais como marido, mas como muleta, um porto seguro para as suas aventuras. Após a discussão, afastei-me. Comecei a correr ao amanhecer pela frente ribeirinha, o suor lavando o rancor, os músculos protestando contra anos de sedentarismo académico. Encontrei um grupo de corredores em Cascais, homens e mulheres da minha idade, com histórias de divórcios e renascimentos. Um deles, o João, ex-banqueiro divorciado, partilhou o seu, deixei-a ir, Miguel. A vingança melhor é viveres melhor. Viver melhor. A ideia germinou. Comecei a sair sozinho, jantares em tascos de Alfama, onde o vinho de colares me aquecia a alma, visitas à Gulbenkian, perdendo-me em quadros de mestres flamengos que capturavam a fragilidade humana. Uma noite, conheci a Marta, uma curadora de arte de 38 anos, num evento no Lisboa Factory. Conversámos horas sobre surrealismo, rindo de Dalí e as suas melancolias. O beijo veio natural, no final da noite, sob as luzes neon da fábrica abandonada. Regressei a casa, o coração leve pela primeira vez em meses. Sofia esperava, o telemóvel na mão. Onde estiveste? Num evento. Conheci alguém. Os olhos dela estreitaram-se. Quem? Marta. Curadora. Beijámo-nos. O silêncio foi ensurdecedor. Depois, ela sorriu, forçado. Bem. Finalmente. Mas lembra-te das regras, nada de dormidas fora. Obedeci, mas algo mudara. Pela primeira vez, senti o poder de retribuir, de não ser só o espectador da minha própria ruína. O outono trouxe tempestades, literais e metafóricas. Chuvas torrenciais alagavam as ruas do Chiado, e as nossas discussões ecoavam como trovões. Sofia, sentindo a mudança em mim, apertou as rédeas, proibia-me de ver Marta mais de uma vez por semana, alegando equilíbrio emocional. Não quero que te apaixones, dizia. Isso destruiria-nos. E tu? Com o Rui. Contrapus. É diferente. Ele é passageiro. Tu és o meu porto. Porto. De novo, a muleta. Eu comecei a planear em segredo, consultando um advogado indiscreto, um amigo de um colega na Nova, Doutora Silva, especialista em divórcios amigáveis. Reúna provas, aconselhou. Mensagens, testemunhas. Em Portugal, a lei favorece o equitativo, mas o emocional conta. Provas. O caderno crescia, agora com capturas de ecrã, anotações de chamadas. Não era vingança ainda, era preparação, o instinto de sobrevivência de um homem encostado à parede. Uma noite de novembro, após uma gala na Fundação Calouste Gulbenkian onde dancei com Marta, Sofia explodiu. Estás a mudar, Miguel. A tornar-te como eu era antes, egoísta. Egoísta. Rime, o som amargo. Eu era leal. Tu é que abriste a porta para isto. Ela chorou então, pela primeira vez em anos, os soluços rasgando o ar como vidro partido. Não me deixes. Eu amo-te. Amei-a também, mas o amor agora era uma ferida aberta, infectada pelo veneno da desigualdade. Abracei-a, mas na minha mente, as engrenagens giravam, era tempo de contra-atacar.
O Natal em Portugal é uma tapeçaria de tradições. O cheiro a rabanadas fritas, as luzes piscando nas ruas de Lisboa como estrelas caídas, as missas do galo e quando nas igrejas antigas. Mas no nosso apartamento, o espírito natalício era uma farsa frágil, embrulhada em papel de presente que se rasgava facilmente. Sofia decorou a árvore sozinha, bolas vermelhas e douradas penduradas com precisão artística, enquanto eu observava da porta, sentindo-me um estranho na minha própria casa. Vamos fingir que é como dantes? Perguntou ela, estendendo-me uma guirlanda. Os olhos dela suplicavam, mas eu via o cálculo por trás, manter a fachada para a família, que chegaria no dia 24 para o bacalhau da consoada. Claro, respondi, pegando na guirlanda. Fingir era o que fazíamos melhor agora. A família veio, a minha mãe de Setúbal, com os seus doces de amêndoa, os pais dela do Alentejo, contando anedotas de colheitas passadas. Rimos à mesa, brindámos com moscatel, mas sob a superfície, o abismo borbulhava. Sofia sentou-se ao meu lado, a mão no meu joelho, mas o telemóvel vibrava incessantemente, mensagens do Rui, sem dúvida, disfarçadas de trabalho. Na noite de consoada, após a missa na Sé, saímos para um passeio pelo Chiado nevado de luzes. A mãe dela puxou-me de lado. Estás bem, Miguel? Pareces magro. Só o trabalho, menti, sorrindo. Mas naquela noite, no quarto, enquanto Sofia dormia, revirei o telemóvel dela. A password era a data do nosso casamento, ironia cruel. As mensagens com Rui eram um diário de luxúria. Sinto a tua falta no Porto, o Miguel suspeita, não, ele é dócil. Vem a Lisboa na próxima. Dócil. A palavra incendiou-me. Apaguei as mensagens, fechei o telemóvel, e pela primeira vez, o ódio puro me invadiu, não cego, mas calculado, como o de um general planeando uma batalha. O ano novo trouxe resoluções falsas. Sofia propôs uma renovação de votos, simbólica, numa praia em Cascais ao nascer do sol. Fomos, descalços na areia fria, as ondas lambendo os nossos pés. Prometemos honestidade eterna, disse ela, entrelaçando os dedos nos meus. Prometi, mas na mente, jurava vingança. Comecei a contactar Marta mais, não por amor, mas por estratégia, encontros discretos em cafés de Oeiras, conversas que me faziam sentir vivo. Ela era diferente de Sofia, direta, sem jogos, uma mulher que havia passado por um divórcio e saíra mais forte, curando exposições sobre feminismo na arte portuguesa. Por que não acabas com isto? Perguntou-me uma tarde, enquanto bebíamos chá de hortelã no seu ateliê em Almada. Porque quero que ela sinta o que eu sinto, respondi, a voz baixa. A dor lenta, o controle perdido. Marta assentiu, sem julgamento. Cuidado, Miguel. A vingança como o vingador. Cuidado. Mas eu já estava consumido. O plano formou-se nas semanas seguintes, documentar tudo, inverter as regras, forçá-la a confrontar o monstro que criara. Comecei a gravar conversas, legal em Portugal para uso pessoal, como o Dra. Silva confirmara, capturando as imposições dela. Não vejas a Marta esta semana, tenho ciúmes, conta-me cada detalhe, mas eu decido que partilho. Uma manhã de fevereiro, cinzenta e chuvosa, o clímax veio. Sofia acordou com uma mensagem minha, vamos falar. Agora. Preparei o pequeno almoço, mas em vez de café, servi-lhe a verdade, o caderno aberto na mesa, páginas cheias de provas. O que é isto? Perguntou, folheando, o rosto empalidecendo. As tuas regras, Sofia. A tua abertura seletiva. Mentiras sobre o Rui, controle sobre mim. Eu gravei tudo. Ela sentou-se, as mãos tremendo. Miguel, por favor. Foi um erro. Eu amo-te. Amas. Ou amas o controlo? A minha voz era gelo, afiada como o vento do norte. Gritou, chorou, negou. Mas as gravações tocaram, a sua voz e quando, ele é dócil. O quarto pareceu encolher, as paredes fechando-se como as masmorras da Inquisição que eu ensinava. Quero o divórcio, disse eu, as palavras saindo como uma libertação. Ela implorou, ajoelhou-se, prometeu mudanças. Mas eu via agora, o amor dela era condicional, uma teia de aranha onde eu era a mosca. Saí para a rua, a chuva lavando o rosto, e caminhei até ao Tejo. O rio corria indiferente, carregando segredos para o mar. Liguei para o Dra. Silva, começo os papéis. A vingança não era destruição, era liberdade. Mas o preço era alto, pedaços de mim perdidos no processo. Os dias seguintes foram um purgatório. Sofia alternava entre fúria e súplicas, enchendo a casa de silêncios cortantes. Eu mudei para o quarto de hóspedes, dormindo com o eco das ondas distantes.
Contactei amigos comuns, o Pedro, advogado em Porto, a Inês, terapeuta em Lisboa, para apoio discreto. Estás a fazer o certo, disse Inês numa chamada. O abuso emocional é real, Miguel. Ela usou a abertura como arma. Abuso. A palavra encaixava, como uma peça num puzzle sombrio. Comecei terapia com o Dr. Fernandes novamente, desenterrando raízes, a minha infância em Setúbal, pai ausente no mar, mãe a sustentar tudo sozinha. Aprendeste a ser o salvador, disse ele. Mas não podes salvar quem não quer ser salvo. Sofia descobriu o meu affair com Marta através de uma mensagem acidental, eu esquecera de apagar. Explodiu numa tarde de março, arremessando o telemóvel contra a parede. Traidor. Depois de tudo. Traidor. Ecoei, calmo. Eu segui as tuas regras. Tu é que mentiste. A briga durou horas, vozes e quando pelo prédio até os vizinhos baterem à porta. No fim, ela saiu, batendo com força, para ficar com o Rui. Deixou-me o apartamento vazio, mas pela primeira vez, vazio de mentiras. Reconstruí. Corridas matinais tornaram-se rotina, o corpo endurecendo como a vontade. Jantares com Marta, agora sem culpa, conversas sobre o futuro, exposições conjuntas, viagens sem amarras. Mas à noite, o vazio batia, 20 anos não se apagam com um divórcio. O processo legal começou em abril, sob o sol tímido da primavera. O Dr. Silva arquivou o pedido no Tribunal de Lisboa, citando incompatibilidade irremediável. Sofia contratou um advogado agressivo, alegando que eu era o instável, manipulador das gravações. As audiências foram um circo, ela a chorar no banco das testemunhas, descrevendo-me como um controlador, eu, estoico, apresentando provas que pintavam o quadro inverso. Amigos dividiram-se, alguns, como o Pedro, apoiavam-me, outros, leais a ela, cortaram contacto. A família dela acusou-me de egoísmo, a minha mãe, em Setúbal, abraçou-me, melhor sozinho que mal acompanhado, filho. A meio do processo, Sofia tentou uma reconciliação, um jantar no nosso restaurante favorito em Belém, pastéis de Belém quentes. Podemos voltar atrás, sussurrou, a mão na minha. Olhei para ela, bela ainda, mas quebrada. Não. Acabou. A dor nos olhos dela foi a minha primeira vitória, mas amarga como fel. O verão de 2025 chegou impiedoso, com ondas de calor que faziam o asfalto do Chiado ondular como um sonho febril. O apartamento, agora meio vazio com as coisas dela empacotadas em caixas no quarto de hóspedes, ecoava com os meus passos solitários. O divórcio arrastava-se, um monstro burocrático devorando meses em audiências e papéis, mas eu sentia uma clareza nova, como o ar puro após uma tempestade no Cabo da Roca. Marta tornou-se âncora. Os nossos encontros evoluíram de cafés casuais para fins de semana em Sintra, caminhando pelas florestas úmidas onde reis outrora se escondiam. Ela ouvia as minhas confissões sem piedade falsa, Sofia destruiu-me devagar, Marta. Usou o amor como arma. E tu? Perguntava ela, os olhos verdes fixos nos meus enquanto colhíamos figos silvestres. Usaste a vingança para te recompores? Sim. A vingança era o meu renascimento. Não era crueldade gratuita, mas justiça poética, inverter o script, fazer com que ela provasse o veneno que me dera. Nas audiências, apresentei as gravações editadas, apenas as partes incriminadoras, onde ela admitia mentiras e imposições. O juiz, um homem idoso de Setúbal como a minha mãe, ergueu uma sobrancelha. Isto sugere manipulação unilateral, senhora. Sofia desabou no banco, a maquilhagem borrando como tinta diluída. Depois, ligou-me furiosa. Destruíste a minha reputação, Miguel. O Rui terminou comigo por causa disto. Bem-vindo ao clube, respondi, desligando. O Rui, afinal, era casado, descobri através de um investigador discreto contratado pelo Dr. Silva. Um tipo de Porto com família, usando Sofia como distração. A ironia era deliciosa. Ela, a defensora da abertura honesta, caíra na mesma taia. A solidão, no entanto, mordia. Noites em que o Tejo parecia um espelho negro, refletindo o meu rosto envelhecido no parapeito. Bebia uísque escocês, presente de um aluno agradecido, e revivia memórias, o nosso primeiro beijo no mirador da Senhora do Monte, o choro dela no nosso casamento, a promessa de para sempre. Para sempre durara 20 anos, agora, era cinzas. Terapia com o Dr. Fernandes aprofundou as camadas. A traição dela foi catalisador, Miguel, mas a tua complacência inicial permitiu-a, aprende com isso. Aprendia. Comecei um diário público, anónimo num blog sobre relacionamentos em Portugal, partilhando fragmentos da história sem nomes. Os comentários inundaram, força, irmão. Ela usou-te como trampolim, casamentos abertos são ilusão para os fracos. A catarse era real, pela primeira vez,
sentia-me visto. Sofia contra-atacou. Enviou cartas ao tribunal, alegando depressão induzida pelo meu comportamento vingativo. Pediu metade da casa no Chiado, comprada majoritariamente com o meu salário, e guarda conjunta de nada, pois não tínhamos filhos. Mas a batalha emocional era feroz, ligações noturnas, chorando, volta, Miguel, errei. Bloqueava, desbloqueava, um ciclo vicioso. Uma tarde de julho, no calor opressivo, encontrei-a à porta do apartamento, magra e oca, os cabelos desgrenhados. Preciso de falar, disse, a voz rouca. Deixei-a entrar, contra o bom senso. Sentámo-nos na cozinha, onde tudo começara. Eu sei agora, confessou. O Rui era casado. Usei o casamento aberto para justificar, mas era medo. Medo de envelhecer contigo, de rotina. Medo. Amei-a ainda, num canto escuro do coração, mas o ódio protegia. Destruíste-nos por medo. Ela chorou, as lágrimas caindo na mesa como chuva de verão. Perdoa-me. Podemos tentar terapia de casal. Não, disse, firme. O perdão é teu fardo. O meu é seguir em frente. Ela saiu, e eu tranquei a porta, sentindo o peso levantar-se como névoa matinal. O outono trouxe o verdito, o juiz concedeu o divórcio, com ela a receber uma pensão modesta e metade dos móveis, mas a casa ficou minha, prova da minha estabilidade financeira documentada. Sofia mudou-se para um estúdio em Alfama, perto dos fados que outrora cantávamos juntos. Ouvi dizer que voltara à ilustração, mas sozinha, sem o Rui. A vingança consumou-se não em violência, mas em ausência. Parei de responder às mensagens dela, bloqueei o número, apaguei fotos. Marta e eu tornámo-nos oficiais, um casal discreto, caminhando de mãos dadas no Parque Eduardo VII, sentindo o vento outonal como bênção. Mas a mente, traiçoeira, revisitava. Sonhos onde Sofia implorava, onde eu cedia, acordando suado e arrependido. O Dr. Fernando chamou-lhe fantasma do trauma, ela vive em ti até processares. Processava. Escrevi uma carta não enviada, queimando-a no terraço sob as estrelas de Lisboa, traíste o nosso amor, mas libertaste o meu ódio. Obrigado, adeus. O inverno aproximava-se, e com ele, uma paz frágil. Encontros com a família em Setúbal, onde a mãe cozinhava caldeirada de peixe e contava histórias do pai no mar. A vida é como o oceano, filho, tempestades passam, mas as âncoras ficam. Âncoras. Marta era uma, o trabalho, outra. Uma palestra na universidade sobre traições históricas, de Judas a Salazar, tornou-se catártica, o auditório aplaudindo as minhas palavras sobre perdão seletivo. Sofia reapareceu indiretamente, um e-mail de uma amiga comum, dizendo que ela estava em terapia, pintando quadros sombrios de chaves partidas. Senti uma pontada, empatia, talvez, mas não respondi. A vingança era completa, ela, sozinha com os demónios, eu, reconstruindo. Numa noite de dezembro, antes do Natal, caminhei pelo Tejo com Marta. As luzes da ponte 25 de Abril piscavam como promessas. Amo-te, disse ela, simples. Eu também, respondi, e era verdade. O primeiro amor pós-ruína, leve como brisa. Mas no fundo, sabia, as cicatrizes ficariam, mapas de uma batalha ganha a custo alto. O Natal de 2025 foi o primeiro sem ela, e Lisboa vestiu-se de luzes como se para me consolar. O apartamento no Chiado, agora meu refúgio, cheirava a pinheiro fresco e a confeitos de ovos, decorações que eu mesmo pendurei, com mãos que tremiam menos que no ano anterior. Convidei Marta e uns amigos para a consoada, o João dos corredores, a Inês a terapeuta, rindo à mesa com leitão da bairrada e vinho do Dão. Não houve silêncios ao quarto, houve histórias, brindes ao novo começo. Mas à meia-noite, quando as badaladas da Sé ecoaram, sentia saudade como uma maré alta, saudade não dela, mas do que fomos. Levantei-me, saí para a varanda, o ar frio mordendo a pele. O Tejo fluía negro e sereno, carregando fragmentos da cidade para o Atlântico. Pensei em fado, na saudade portuguesa que é dor e beleza entrelaçadas, e chorei baixinho, lágrimas de alívio, de luto fechado. O divórcio finalizou em janeiro, com uma audiência curta no Tribunal de Lisboa. Sofia apareceu composta, num casaco cinzento, os cabelos presos num coque severo. Não nos olhámos diretamente, o juiz leu o acórdão, bens divididos, pensão vitalícia modesta para ela, liberdade mútua. Assinámos, e saímos por portas opostas, ela para Alfama, eu para o Chiado, duas vidas bifurcadas como as ruas medievais da cidade. Dias depois, recebi uma caixa pelo correio, os nossos álbuns de fotos, com uma nota, guarda as memórias. Desculpa, Miguel. Seja feliz. Guardei os álbuns na prateleira alta,
longe dos olhos, mas perto do coração, relíquias de um tempo que moldara o homem que era agora. A vida recomeçou com vigor renovado. Na universidade, propus um curso novo, Psicologia das Relações Modernas, da Fidelidade à Abertura, inspirado na minha Odisseia. Os alunos enchiam a sala, debatendo com paixão, e eu moderava com sabedoria ganha na dor. Marta e eu viajámos para o Alentejo, ficámos numa quinta perto de Évora, colhendo azeitonas sob o sol dourado, fazendo amor ao som de cigarras. És livre agora, sussurrou ela uma noite, traçando linhas no meu peito. Livre. Sim, mas a liberdade tinha sabor agridoce. Sonhos com Sofia persistiam, ela implorando, eu perdoando, acordando com o peito apertado. O Dr. Fernandes ajudou, é o subconsciente a processar. Escreve, perdoa-te a ti mesmo pela complacência inicial. Perdoei-me. Escrevi o blog até ao fim, publicando a história completa anonimamente, a minha mulher e o casamento aberto, traição disfarçada de liberdade. Viralizou em fóruns portugueses, comentários de centenas, obrigado por partilhares, salvou o meu casamento, ela é narcisista, foge. O eco validou a minha dor, transformando-a em lição. Sofia reapareceu no verão, num evento de arte no MAD. Eu estava lá com Marta, admirando uma instalação sobre memórias fragmentadas. Ela aproximou-se, sozinha, um copo de vinho na mão. Miguel, disse, a voz trêmula. Parei, o coração acelerando como um elétrico em subidas. Marta apertou a minha mão, solidária. Sofia. Parabéns pela exposição, disse ela, gesticulando para um quadro dela na parede, uma chave partida num rio, tons de azul tejo. É sobre nós. Olhei, belo, doloroso. É passado. Ela assentiu, lágrimas nos olhos. Eu sei. Encontrei alguém novo, mas... Aprendi. Obrigada por me forçares a ver. Boa sorte, respondi, e virei as costas. Não era ódio, era indiferença, a vingança final. Com o outono, veio equilíbrio. Corridas em grupo, palestras em Porto sobre resiliência emocional, um livro em gestação, vingança silenciosa, lições de um divórcio português. Marta e eu falámos de futuro, talvez uma casa em Cascais, viagens à Madeira, filhos se o tempo permitisse. Numa noite de dezembro, 2 anos após o fim, caminhei sozinho pelo terreiro do Paço. O Tejo sussurrava segredos, as luzes da cidade dançando na água. Pensei em nós, o amor que morrera, o ódio que o matara, a liberdade que renascera das cinzas. Portugal, com as suas saudades eternas, ensinara-me, a dor forja, não quebra. Olhei para o céu, estrelas tímidas sobre Lisboa, e sorri. O divórcio não fora o fim, fora o começo. E eu, Miguel, historiador de tragédias, escrever a